Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos à Trilha Celeste. Eu sou Paula Martins e hoje estou aqui para falar sobre o mês de maio. Maio é um super mês para astrologia, a gente está recheado de aspectos importantes, então tem muita coisa para conversar a respeito desse mês. Hoje eu vou estar aqui passando um resumo nesse podcast, então, para que vocês possam se preparar também com um pouquinho de antecedência, porque aqui é tudo iminente, está tudo acontecendo, né? Então, para a gente poder vislumbrar um pouco do que nos aguarda nesse super mês, quais são esses movimentos. E para quem está assistindo isso aqui no YouTube, agradeça a área de membros da Trilha Celeste, a trilha do ano da Lua, porque é justamente este lugar, este pessoal que está me incentivando e me levando a produzir este conteúdo aqui. E claro, para quem tem saudade da trilha da semana, saiba que a trilha da semana está rolando toda semana ali na área de membros da trilha do ano da Lua. A assinatura mensal é apenas R$ 47,90 ao mês e está tudo explicado aqui na descrição desse vídeo para quem quiser se juntar a essa super área de membros, onde a gente tem aí 7 transmissões, 7 podcasts todo o mês. Além da trilha da semana que sai todo domingo, a gente tem também as transmissões especiais com os temas mais aprofundados dos aspectos do mês. Então, a gente chega a mais de 4 horas de conteúdo a cada mês ali na área de membros. Ainda dá tempo de se juntar também na assinatura anual, então é só clicar nos links que estão aqui embaixo na descrição para saber mais como funciona esse espaço. Então, ontem eu fiz a transmissão especial lá do mês de maio, a gente conversou pra caramba sobre todos esses movimentos que a gente vai ver aqui, agora numa forma também um pouco mais resumida, e ao longo do mês eu vou voltar também aqui no YouTube para conversar mais sobre esses movimentos impactantes que estão acontecendo no mês de maio. Antes de mais nada, é importante de explicar que esse é um mês que começa em uma temporada de eclipse, né? A gente vem de uma temporada eclipsada. Então, é um mês que começa com uma lua cheia. No ano da lua, esse ciclo astrológico que nós estamos inseridos, a coisa vem funcionando assim. Abril começou com uma lua cheia em Libra, e agora em maio a gente tem uma lua cheia em Escorpião. E não é qualquer lua cheia, né, gente? É um eclipse lunar. Então, a gente está saindo de um eclipse solar que foi na lua nova, o início da lunação. Tivemos a lua crescente em Leão, agora na última semana de abril, e maio começa na plenitude da lunação, né? Numa super lua cheia. E, para nossa sorte, esse ano não vai ser uma lua de sangue. Ano passado, né, o ano novo astrológico começou mais ou menos no mesmo embalo, e a primeira lua cheia aí da estação do outono veio com uma lua de sangue, né? A gente chegou no ápice da estação com uma lua de sangue. Esse ano é um eclipse lunar penumbral, é um eclipse lunar que ele é muito broxante para a astronomia, vamos colocar assim, porque ele não é muito visível ao olho nu, ele não é muito perceptível, então não é assim um espetáculo celeste como o eclipse lunar total, que a gente vai ter a lua vermelhinha, aquela lua de sangue. Aqui é um eclipse que não é muito percebido ao olho nu e ele não vai ser visível aqui do Brasil. Tá? Então, o mês de maio é o mês do eclipse lunar em Escorpião, é a plenitude da temporada de eclipse, e é o mês que a gente vai ver aí aspectos também muito importantes, inclusive a troca de Júpiter, que está passando de Áries para Touro, e a quadratura que ele estará formando com Plutão e com Marte, que é um aspecto escandaloso, diga-se de passagem, e que já tem muita gente falando sobre isso aqui no YouTube, em outros canais de astrologia, e é um aspecto que sim, precisamos conversar, né? Precisamos conversar sobre o mês de maio.
Bom, partindo do princípio, maio é esse mês da temporada taurina que marca o ápice da estação, né? Touro, que é o signo fixo do elemento terra, aqui no nosso hemisfério, que corresponde ao ápice do outono. Então, a gente está se preparando também para a chegada do solstício em Câncer, que aqui é o solstício de inverno. Então, a gente está justamente nesse ponto que é o meio do caminho, né, entre o equinócio de outono, que foi a chegada do ano novo astrológico, e o solstício de inverno, que é o primeiro quarto do ano, né, o primeiro quarto do ano astrológico. Então, estamos aqui num período onde é muito importante de fixar, de firmar as nossas, as nossas intenções, né, as nossas sementes que a gente plantou também no início do ano astrológico. E o outono aqui é um momento em que a natureza se recolhe, em que a natureza morre, e é um período importante da gente pensar em estruturação, né? Então, esse é um mês onde a gente vai ter, ao longo do mês inteiro, a energia do signo de Touro com muita força no céu. O Sol chega no signo de Gêmeos no final do mês, no dia 21, mas a gente vai ter aí ao longo do mês inteiro Mercúrio, Urano e o Nó do Norte. Então, a energia do signo de Touro, né, esse guardião da Terra, que nos convida a nos conectar também com a natureza, com o ecossistema à nossa volta, ela é muito presente, ela é muito latente. E Mercúrio, nosso querido, já começa o mês dando show, então temos aí um mês em que essa participação de Mercúrio em Touro, ela é muito evidente, ela é muito latente. Mercúrio em Touro é uma temporada muito importante, muito especial, para a gente trabalhar também essa noção dos nossos recursos. E isso tem a ver com observar o ecossistema à nossa volta e entender que tipo de coisas a gente pode fazer com o que o nosso ambiente, o nosso entorno está nos oferecendo, tá? Então, isso é muito importante, especialmente porque essa conjunção de Sol com Mercúrio, que vai abrir o mês, é uma conjunção com Mercúrio retrógrado, né? A gente teve uma conjunção de Sol e Mercúrio quando eles estavam lá no signo de Peixes. Foi ainda no ano astrológico passado, né? Foi no ano astrológico da regência de Mercúrio. Agora a gente tem essa conjunção entre Sol e Mercúrio, com Mercúrio retrógrado em Touro, né? Com Mercúrio andando na marcha ré para o lado contrário. Então, é um momento muito especial de revisão, né? De revisão e de elaboração a respeito dos nossos objetivos e também desses planejamentos que a gente fez desde o início do ano astrológico. A gente tem também muito nessa época do ano a ideia do totem do castor. E eu acho isso muito bacana, porque o castor ele é um animal muito criativo, muito engenhoso, e durante o outono, especialmente agora, no ápice do outono, é a época que o castor vai se dedicar a construir o seu ninho para o inverno, né? Então, esse é um animal super adaptável que vai olhar o seu entorno e vai observar, né, o que a natureza tem para lhe dar, o que a natureza tem para lhe trazer, para que ele possa usar isso para a estruturação do seu ninho, né? Então, observando o que precisa para passar o inverno, quais são os recursos que ele precisa para passar o inverno, e vai atrás disso, né? Se preparando para essa longa noite, para esse período de vacas magras, aonde a natureza se recolhe. E o signo de Touro ele fala muito sobre isso com a gente também, sobre essa inteligência, especialmente nesse período do mês inteiro que Mercúrio, o mensageiro dos deuses, vai estar aí nesse signo. É um período muito propício para a gente pensar nisso, né? O que eu preciso, né? Desde do conceito de que nós estamos entrando em um novo ano astrológico, então a gente tem planos, a gente tem projetos, a gente tem objetivos, né? Então
vislumbrar a colheita que já foi feita, né? O que que eu tenho neste momento, o que me embasa, o que me dá chão, o que me sustenta e o que eu preciso, né? Quais são os recursos que eu preciso, quais são as necessidades que eu tenho, desde as minhas necessidades básicas, né? Aquilo que vai me dar uma estruturação literal, até as necessidades desses projetos, desses planos, desses objetivos que eu estou me dispondo a trabalhar ao longo desse ano astrológico. Então, essa é uma reflexão maravilhosa para a gente fazer neste momento, tá? Muito importante a gente fazer isso. Mercúrio, ele volta ao movimento direto já no dia 15 de maio, mas ele fica pelo signo de Touro até o mês que vem. Então, essa temporada, né, de observar e de revisar, ela é muito importante, especialmente até a segunda quinzena do mês. Lembrando que depois do dia 15, Mercúrio vai estar passando pelos mesmos graus e fazendo os mesmos aspectos que ele já fez 2 vezes, né? Então a gente tem esse retorno do planeta. Então é um período muito propício também para a gente estar trabalhando na revisão dessas coisas que foram elaboradas. Então, durante a retrogradação, eu elaborei, eu, né, pensei, consegui vislumbrar isso melhor. Agora, quando Mercúrio volta ao movimento direto, eu posso colocar essas coisas em práticas de uma forma mais sólida e mais amadurecida. Então, não é um movimento que retorna de uma hora para outra, né? O Mercúrio em Touro é um Mercúrio que rumina pra caramba, é um Mercúrio fixo, então a gente tem ainda um movimento que é um pouco mais lento nesse período, neste mês. Mas, apesar disso, a gente vai ter uma energia marciana muito engrandecida, né? Além da energia plutoniana que também vai estar reinando no céu. No dia 1º de maio, Plutão fica retrógrado no signo de Aquário, primeira retrogradação de Plutão nesse signo, aonde ele está retornando para Capricórnio, né? Ele chega em Capricórnio agora no próximo mês, vai ser tema de junho, né? Plutão retrógrado de volta em Capricórnio, mas esse mês ele está fazendo aí o início da retrogradação, então é um período em que esse planeta vai ficar lento e vai começar a voltar vagarosamente do 0 grau de Aquário, onde ele está, ali para o 29 de Capricórnio. E ao longo do mês a gente vai ter aí Júpiter e Marte fazendo aspecto com este Plutão retrógrado em Aquário, tá? Então é um mês que a energia de Plutão vai estar imensa, a energia de Júpiter amplificando tudo isso, e Marte também vai estar em evidência o mês inteiro. Afinal, ele é o regente do eclipse lunar em Escorpião. Inclusive, a gente vai ter aí essa oposição de Marte em Leão com Plutão em Aquário, né? E me vem essa imagem simbólica dos dois brigando pela regência do signo. E Plutão é o regente moderno de Escorpião e Marte é o regente clássico. Então, é um eclipse lunar que vem com toda essa cara, né? Que é uma cara de transformação profunda. É um eclipse de nó do sul, é um eclipse de cauda do dragão, que é um ponto de descarregamento energético, que vem já naturalmente conversar com a gente sobre desapego, sobre limpeza, sobre encerramento. E o signo de Escorpião sublinha ainda mais isso, né? Esse é o último eclipse em Escorpião dos próximos tempos, está terminando a temporada de eclipses em Touro e Escorpião. O último vai ser na primavera, daqui a 6 meses, quando o Sol estiver em Libra e em Escorpião. Aí a gente vai ter o eclipse lunar em Touro. Então, esse é um eclipse que vem muito com essa cara, né, de encerramento. Para muitas culturas antigas, o eclipse lunar era visto como um sinal de castigo dos deuses. Para outras, era visto como um momento de regeneração e de purificação, onde a gente tem uma espécie de morte simbólica da lua
e esse luminar consegue ser revigorado, né, restaurado. Então, restaura-se a Lua, purificando ela de tudo aquilo que está velho, que está retrógrado, que é de alguma forma tóxico, e tornando-a jovem, né? Tornando-a restaurada, regenerada. Isso era muito importante, especialmente para as culturas agrícolas que trabalhavam pra caramba com o relógio lunar. E aqui a Lua também traz esse simbolismo da Terra, né? Sendo a atividade lunar e solar muito importante para essas culturas que viviam em total conexão com o ciclo da natureza e essa sazonalidade. Então, essa morte simbólica da Lua traz consigo uma imagem muito forte de rejuvenescer o solo, rejuvenescer a terra. E traz também essa imagem simbólica do outono e da primavera, já que para a primavera acontecer é preciso do outono, né? Então são as folhas que morrem agora e colorem o chão nesses tapetes dourados maravilhosos que ficam ao longo do outono, que vão formar o adubo que vai fertilizar o solo lá na primavera, né? E o eclipse lunar, essa morte simbólica da Lua, ela traz muito essa imagem, né, de regeneração e, claro, de recomeço. Porém, não existe um recomeço sem um fim. E aqui nós temos o último eclipse em Escorpião. Tá? Além disso, a gente tem a chegada de Vênus no signo de Câncer. Vênus está rápida, já está, né? O Sol está em Touro, ainda nem chegou em Gêmeos e ela já está lá em Câncer. Todo mundo aqui já deve saber o que acontece no inverno, né? Os alunos da Trilha Celeste têm certeza que sabem que Vênus vai ficar lentinha, vai ficar retrógrada, vai andar para trás, né? A gente tem uma retrogradação de Vênus no ápice do inverno. Nós estamos aqui no ápice do outono, né? Então, estamos fazendo como o castor, preparando a longa noite. Winter is coming, estamos aqui preparando o inverno. E quando chegar o inverno, Vênus vai ficar retrógrada. A retrogradação de Vênus é muito impactante na saúde financeira, é claro, na saúde emocional também, nos relacionamentos, mas também vai ser impactante na nossa saúde física. Então, essa preparação feita agora, no ápice do outono, ela é fundamental. E esse eclipse lunar em Escorpião, que é um eclipse que a gente vai ter mais material chegando aqui sobre ele, ele é um eclipse muito importante para a gente purificar o nosso emocional, para a gente desapegar, limpar, banir, né? Já fazer aquela boa limpeza, aquele bom expurgo, para quando chegar a retrogradação de Vênus, o nosso campo emocional está mais leve, né? O nosso campo mental estar mais tranquilo. E essa retrogradação que vai acontecer no signo de Leão, com muita energia e com muita energia dramática, vai ser um pouco mais suave para a gente, né? Então, o que a gente puder fazer agora para descarregar um pouco dessa energia, melhor para quando chegar lá na temporada de retrogradação de Vênus, a gente já está um pouquinho mais leve. Vênus em Câncer é muito favorável para a gente trabalhar também nessa ideia da construção do ninho. Câncer é um signo lunar regido pela Lua, né, o cardinal de água, então é muito bom para colocar as coisas em ação. Câncer é um signo muito relacionado à casa, ao lar, à ancestralidade. Então, essa ideia de se conectar também com a sua terra, com o seu ecossistema, com a sua história, né, com as linhas que costuram a sua história, esse cobertorzinho que nos acolhe também. Isso é tudo muito importante, né? Então, resgatar tanto essas heranças, que podem ser heranças simbólicas, né? Podem ser coisas ancestrais que me interessam, como podem ser os meus ancestrais em si, a minha história, a história da minha mãe, do meu pai, do pai da minha mãe, do pai do pai do pai da minha mãe, da onde que vieram,
né? Por onde que vieram, como é que se deu esse encontro de culturas aqui nesse país que tem gente de tudo que é lugar do mundo. Então, fazer todo esse caminho ele é muito importante nesse período. É um período nostálgico, mas não no sentido de nos deixar presos no passado, e sim no sentido de nos fortalecermos a partir dessas histórias, né? Fazer com que elas nos fortaleçam, nos embasem. Vênus em Câncer também é muito legal para arrumar a sua casa, arrumar o seu ninho, tornando um lugar mais acolhedor, mais aconchegante, mais próspero e mais saudável. No dia 9 de maio, a gente vai ter a conjunção de Sol e Urano no signo de Touro. Urano em Touro tem sido um planetão nos últimos anos, e essa é uma conjunção muito bacana para trazer rejuvenescimento para a nossa vida, especialmente nesses setores materiais, né? Então, aqui é um período que reforça essa característica de desapego do mês. A gente vai falar mais sobre isso nas próximas semanas. E na coletividade a gente pode ver, né, que o eclipse lunar já é um período de grande intensidade. Aqui no dia 9, o Sol em conjunção com Urano também coloca o foco nas mudanças, no plot twist, nos movimentos de ruptura, de surpresa e do inesperado. E depois, né, logo em seguida, no dia 12, a gente já vai ver aí a lua minguante em Aquário. É uma lua minguante que vem encerrar a temporada de eclipses, né? Então ela vem minguar a lua que foi eclipsada, né? E o sol que foi eclipsado pela lua no eclipse híbrido que aconteceu lá em abril, que foi um eclipse super potente, super poderoso no signo de Áries, uma segunda lua nova consecutiva em Áries. Então, foi uma lunação aí que foi fogo, viu? E no dia 12 de maio chega a lua minguante em Aquário para começar a minguar essa bagunça toda. É uma lua que vem, a gente tem aspectos aí bem bacanas nesse dia, porque Mercúrio vai estar saindo da retrogradação, mas ele vai estar muito bem aspectado. E é uma lua que tem suas potencialidades, mas é um período ainda muito tenso e muito perigoso em função dessa entrada de Júpiter em Touro e a quadratura que ele faz com Plutão. No dia 15, a gente tem Mercúrio voltando ao movimento direto. Como eu falei, ele vai seguir no signo de Touro, então passando, né, pelos graus que ele já tinha passado 2 vezes, encerrando o ciclo da retrogradação, que vai até ali meados de junho, início de junho, que é quando ele vai trocar de signo finalmente e terminar essa dança da retrogradação, né? Esse espetáculo em 3 atos, que ele passou, deu marcha ré, né? Passou de novo dando a marcha ré, e agora ele vai passar pela terceira e última vez, encerrando também esse ciclo da retrogradação dele, que durou aí um pouquinho menos de um mês. E o que acontece é que no dia seguinte, Júpiter já vai chegar no signo de Touro. Já tem vídeo aqui no YouTube falando de Júpiter em Touro. Júpiter em Touro é bom para várias coisas. A questão não é essa, a questão é que lá no eclipse, no dia 5 de maio, a quadratura entre Júpiter e Plutão já vai estar armada no céu. Não vai estar exata pelo grau, pelo signo, porque Júpiter ainda vai estar em Áries, mas ela já vai estar se armando, ela já vai estar ecoando, o que faz dessas primeiras semanas de maio um período já muito tenso e muito perigoso. Júpiter é o amplificador, é o expansor, e Plutão é Hades, o senhor da morte, né? Da morte simbólica aqui no caso. Então, esse é um mês para a gente tomar muito cuidado na nossa trilha, né? Muito cuidado nas nossas atividades cotidianas, e, claro, como eu digo, não dá para ficar em casa encolhido, enrolado em plástico bolha, tá? Citando os sábios da minha ancestralidade, aqui da minha terra, do meu Brasil, é preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte, tá? Tudo vai ser uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo.
Essa quadratura de Júpiter e Plutão é uma quadratura natural, que faz parte do ciclo entre esses dois planetas. Eu vou deixar depois um vídeo aqui explicando um pouquinho melhor do ciclo entre Júpiter e Plutão. Eles renovam esse ciclo, esse contrato, de aproximadamente 13 em 13 anos. Coisa de bruxa, né? Então, nós tivemos o início de um novo ciclo entre Júpiter e Plutão no ano de 2020. E esse movimento de quadratura é um movimento que equivale à lua crescente. É um movimento de desafio, mas que vem impulsionar esse ciclo que a gente está vivendo. Os ciclos de Júpiter e Plutão, eles falam das expansões, das transformações na nossa sociedade, né? Essas transformações profundas, e para que lado a gente está expandindo isso? Então, aqui é muito importante, esse período ele é muito importante, porque a gente está construindo o que vai vir na plenitude desse ciclo. E quando é a plenitude desse ciclo? Lá em 2026, que muita gente, inclusive eu, já vem falando sobre essa data. Então, para quem está preocupado, para quem me escuta e já ouviu falar sobre esse pico astrológico de 2026, 2027, saiba que o que vai acontecer lá é reflexo do que a gente está fazendo aqui. Então, nada de ficar em casa enrolado em plástico bolha, não. Todos nós somos agentes da construção dessa história. Então, esse mês é um mês para a gente ficar muito atento e se manter firme e forte. Tá? Dia 17 de maio é o dia mais perigoso do ano, é o aspecto mais difícil que a gente tem no ano da Lua. Nós não teremos outros atritos desse nível entre os planetas transpessoais, pelo menos não até o final de 2023, tá? Então esse é um período aí muito complicado deste ano. E o que acontece aqui é que além da quadratura desses dois gigantes, a gente tem Marte entrando no meio da jogada. No dia 19, a gente tem uma lua nova em Touro. Aliás, feliz revolução solar a todos os taurinos. Júpiter em Touro é muito benéfico para vocês. Porém, entretanto, todavia, esse aspecto de tensão ele inunda a revolução solar de grande parte dos taurinos, especialmente os que estão fazendo aniversário agora no mês de maio. Tá? Então, é um período aí realmente meio complexo. No dia 20 de maio, já no final da temporada taurina, Marte ingressa no signo de Leão. Mas assim como Júpiter, a quadratura entre ele e Júpiter e a oposição com Plutão já vem ecoando dias, semanas antes dele entrar em Leão. Né? Então, por isso que eu estou avisando, é um mês muito complicado, mas quando Marte entra em Leão, no dia 20, a tendência é a coisa ficar ainda mais agressiva, ainda mais escandalosa, né? Então, é muito complicado. No dia 21, o Sol ingressa no signo de Gêmeos, feliz aniversário, geminianos, e neste mesmo dia a gente vai ter aí mais um dos dias mais perigosos do ano, dia 21 de maio, onde Marte vai fazer a oposição exata com Plutão. Esse é um trânsito muito agressivo e que fala muito das explosões, né, do descontrole, das atitudes que vão com uma mão ali muito pesada. Então, a gente tem que cuidar para que as nossas atitudes não saiam ferindo a nós e aos outros, né? Então, não fique enrolado em plástico bolha, mas também não saia aí jogando sua raiva no mundo e dando tiro nas paredes, né? A gente vai ter que encontrar esse equilíbrio. E, claro, a gente tem que se cuidar também perante a agressividade dos outros. Muitas pessoas podem acabar nem entendendo o que está acontecendo e reagindo também de uma maneira muito agressiva. Isso acontece porque a gente vai ter também ao longo do mês uma quadratura entre Marte saindo do signo de Câncer e Quirón. Então é um mês realmente complicado nesse sentido, né? É um mês que reserva aí muitas questões difíceis, muitas questões doloridas e que pede para a gente muita
muita cabeça fria e também muita maturidade para saber surfar nessa instabilidade coletiva que vai estar acontecendo ao longo do mês. Depois, no dia 23 de maio, é o dia que Marte faz a quadratura exata com Júpiter. Então, maio não é fichinha, né? Já dá para a gente ver que maio não é nada fichinha, é um mês aí com muita energia. Por fim, eu acho que o que a gente pode falar aqui é que existe essa necessidade de disposição, né? Tem que pensar por esse lado, que todo recomeço vai pressupor um fim. Então, não existe o Beltane sem Samaim, não existe a primavera sem o outono. É justamente essa alquimia sagrada, essa alquimia divina, essa sazonalidade perfeita que vai permitir que a gente tenha vida como a gente conhece aqui no planeta. Então, que a gente possa se conectar com isso e que a gente lute agora, nesse momento de Plutão em Aquário, para que a sazonalidade do planeta não seja item de museu, né? Então, a gente precisa resgatar com urgência essa nossa natureza perdida, como diria o querido Edgar Morin, e essa temporada de Sol em Touro ela é perfeita para a gente ir atrás disso. E, por outro lado, essa quadratura entre Júpiter e Plutão, que é uma quadratura assustadora também, é uma quadratura que vai trazer essa proposta de uma expansão da transformação profunda, ela é uma quadratura que pode assustar muito, assim, num primeiro momento, mas ela exige disposição das pessoas, tá? Porque é preciso estar disposto a enfrentar essas cargas difíceis, essas cargas pesadas, que esses dois gigantes estão jogando aí no meio da nossa trilha, porque só assim a gente consegue desfrutar do crescimento do nosso poder pessoal. E esse é o verdadeiro objetivo dessa quadratura, fazer com que a gente encontre e resgate o nosso poder pessoal, sem esquecer que com grandes poderes vão vir também grandes responsabilidades, tá? Esse é um aspecto que nos afeta em uma escala global. Então, a gente vê aí, né, Plutão em Aquário, nos convidando a pertencer à nossa comunidade, a estar inserido no nosso espaço e tempo, né, pertencer à nossa comunidade e ouvir também as histórias dos ancestrais, conhecer as nossas heranças, né? Esse Plutão aí pedindo para a gente entrar em contato com a herança, tanto a bendita quanto a maldita, e dar continuidade à nossa cultura, superando as crises dos ancestrais, né? Fazendo melhor do que os que vieram antes, que é o lado de Júpiter, Zeus, o grande benéfico, que quebra com o karma de Urano, que quebra com o karma de Cronos, Saturno, que é o pai dele. Então, ele faz diferente do que as gerações anteriores fizeram. E, a partir daí, se conectar, né, e nutrir-se com a força dessa terra que nos sustenta e nos enraiza, que é o convite aí do signo de Touro. Então, estou espalhando para todo mundo essa mensagem, porque acho que é uma mensagem muito importante, fundamental, que está vindo para nós agora nesse mês, que é um mês incrivelmente impactante. Bom, muito obrigada para todo mundo que me ouviu até aqui. E lembrem, é preciso estar atento e forte. Tá certo? Tenha um bom mês de maio, que a gente possa acompanhar juntos aqui esse momento histórico e que ele venha com boas transformações. Até mais! E claro, para quem gostou desse conteúdo e quer acompanhar mais de perto os movimentos celestes, dá uma olhada na área de membros da trilha aqui embaixo na descrição do vídeo. Um super abraço e até mais!